Bom, agora temos aquele exercício que a gente dá certeza que vai ter na prova do Enem, né? O exercício envolvendo função polinomial de primeiro grau, a famosa função de primeiro grau ou função afim. O que o exercício traz aí, né? O gráfico representa a função de primeiro grau, conforme eu falei, né? E descreve a velocidade de um material em função do tempo, velocidade em quilômetros por hora em função do tempo dado em horas, né? Assim, no instante t igual a 10, o móvel está a uma velocidade de 55 km por hora. Essas informações a gente vê no próprio gráfico, né? Sabe-se, aí ele traz uma informação que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal e ficando abaixo da curva. Então, eu tenho que achar essa área. Então, se eu quiser saber a distância que esse móvel percorreu do 6 até o 10, eu vou precisar saber essa imagem do 6 aqui, né? Para eu calcular a área desse trapézio aqui. Aí, de posse da área desse trapézio, aí tranquilamente eu posso determinar a distância que o móvel percorreu. Aí ele vem, né? Adiante ele fala, dessa forma, a área achurada no gráfico fornece a distância, conforme eu estou falando aqui, né? É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em quilômetro do instante 3 ao instante 9 ou seja, o exercício não quer especificamente a área que está aqui, porque a área que está aqui é do instante 6 até o instante 10. O que eu vou fazer é pegar o que tem aqui para construir a função. De posse dessa função, eu vou calcular aquilo que o exercício realmente quer, que é a área compreendida abaixo do gráfico, né, acima do eixo das abscissas, entre 3 e 9. Para isso eu preciso achar a imagem do 3 e achar a imagem do 9. Essa figura aí é um trapézio, a figura que está achurada, né? Você tem, na verdade, um trapézio que não está na nossa posição usual, né? De modo que isso aqui vai ser nossa base maior e isso aqui vai ser nossa base menor. Então, eu tenho que achar a base menor do trapézio, que é a imagem do 3, e eu preciso achar a base maior do trapézio, que é a imagem do 9. De posse dessas duas informações, eu calculo a área do trapézio, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, para isso, primeiro eu tenho que achar a função, porque eu tenho que calcular quanto é f de 3, quanto é f de 9. Para encontrar a função de primeiro grau, o que eu vou fazer é o seguinte, vou calcular a taxa de variação absoluta da função, né? O chamado coeficiente angular, ΔY sobre ΔX. Para isso, basta você selecionar dois pontos quaisquer que você conheça a abscissa ordenada dos dois para fazer isso aqui. No caso aqui, eu estou adotando esse ponto aqui como referência e esse ponto como referência. E eu enxergo no próprio gráfico uma variação no y de 5 unidades entre esses dois pontos, né? E uma variação no x de 10 unidades entre esses dois pontos. Então, o x desse ponto e desse ponto tem uma variação de 10 unidades e o y uma variação de 5. Esse ponto intermediário não vai me ajudar muito porque eu não sei a imagem dele. Aí assim eu vou achar o coeficiente angular da função, o azinho da função. O a vai ser ΔY, 5 sobre ΔX, 10. Então o coeficiente angular é meio. E o coeficiente linear, se você bem estudou função de primeiro grau, é o valor do y da interseção do gráfico com o eixo das abscissas. Ou seja, o b está ali na nossa cara, ele vale 50, né? O a eu calculo, ΔY sobre ΔX, e o b vale 50, de modo que a função que descreve a velocidade pelo tempo é essa daqui. V igual a meio que multiplica t mais 50. Ou simplesmente y igual a ax mais b, se assim você quiser. Eu preciso calcular a imagem do 3 e preciso calcular a imagem do 9, e assim eu farei. V de 3 vai ser metade de 3 mais 50, de modo que V de 3 vai ser 1,5 mais 50, 51,5 km por hora. Preciso também de V de 9. V de 9 vai ser metade do 9 mais 50, meio que multiplica 9 mais 50. Então, o que eu tenho é V de 9 igual a metade de 9, 4,5 mais 50. Então, eu tenho 54,5. Esses valores, na verdade, eles vão ser usados por nós para calcular a área do trapézio. Eu acabei de achar isso aqui, ó, que é a imagem do 3. A minha base menor, a base menor do meu trapézio. Lembrar que o trapézio, as bases são sempre os lados paralelos, né? Isso aqui você não pode chamar de base. Você pode cortar essa figura também num retângulo e num triângulo, mas eu não vou fazer assim.
Então, você tem uma base menor aqui que eu acabei de achar, 51,5, e tem uma base maior aqui que eu acabei de achar, 54,5, que é a imagem do 9, o tamanho do y. Então, minha base menor é 51,5, minha base maior é 54,5. Quando eu faço base menor mais base maior, Bzinho mais Bzão, porque eu vou precisar aqui na fórmula, eu faço essa soma e essa soma vai me dar 100, 1,5 com 4,5, 106. E eu vou trazer para aqui para calcular a área. Uma questão complexa, né? Envolve conhecimento de trapézio, envolve, querendo ou não, um raciocínio de física, envolve o estudo de função de primeiro grau. Então, você vai ter base menor mais base maior, 106. E a altura do meu trapézio, que está deitado, né? A altura do meu trapézio é a distância entre as bases. De novo, fique atento, né? No caso do trapézio, as bases são os lados paralelos, dependendo de como o trapézio esteja desenhado. E a altura, na verdade, é a distância entre essas bases. É porque esse trapézio está deitado, né? A base menor está aqui, a base maior está aqui. A distância entre essas bases, que é o 6 aqui, é a altura do nosso trapézio. Então, 106 vezes 6... dividido por 2, isso é a mesma coisa aqui, 106 vezes 3, que é a mesma coisa aqui, 300 mais 18, 318 quilômetros foi a distância percorrida por esse móvel entre o instante 3 e o instante 9.